vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês e pedir a Deus que esteja abençoando a cada um, que esteja derramando suas ricas bênçãos sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, derramando a sua graça e as suas misericórdias. Desde já está também agradecendo a pessoa do nosso pastor, a qual tem confiado, tem nos dado sempre a oportunidade de estarmos crescendo junto espiritualmente. Amados, queremos nesta noite fazer uma reflexão da palavra do Senhor para nossas vidas sobre o dever do cristão. Enquanto cristão, qual é o nosso dever? Então nós vamos tirar o aprendizado do que a palavra de Deus nos ensina. Nesta noite eu gostaria de convidar você para nos acompanhar, compartilhar essa palavra. Amém? Então, amados, às vezes nós queremos que Deus resolva tudo e pronto, está tudo perfeito. Ou seja, atribuir todas as situações para que Deus entre com providência. Mas se fosse assim, seria muito fácil. Aonde ficaria a nossa parte? Aonde ficaria a parte em que você precisa agir, em que você precisa fazer aquilo que você necessita fazer? Então logo você entraria no automático e esqueceria de que Deus é o soberano, de que Deus é a autoridade e de que Deus é o Todo-Poderoso, que todas as coisas estão sob o seu controle, que todas as coisas estão sob o seu domínio. E logo assim, se fosse dessa maneira, nós esqueceríamos do nosso diálogo com Deus. Você não precisaria dialogar com Deus, você não precisaria conversar, porque estaria no automático. Tudo ele ia resolver, tudo ele ia fazer e ponto. Estaria tudo perfeito. Tá? Mas dentro desse ponto existe dois tipos de pessoas, que são aquelas pessoas que somente reclamam e aquelas pessoas que confiam e que acreditam em Deus. E para a pessoa que acredita em Deus, para a pessoa que confia em Deus, existe algo a se fazer que a palavra de Deus ensina para que nós devemos praticar. Então, pois bem, diante desses dois tipos de pessoa, existe uma diferença daquele que somente reclama com Deus para aquele que confia em Deus. O que reclama com Deus, ele fala, está aí, tudo acontecendo, o mundo está desabando, e onde está Deus? Ou seja, a sua fala, a sua intenção, os seus pensamentos é só para reclamar. É só para questionar. Mas a atitude de tomar uma postura como servo, como cristão, esse não faz. Mas a diferença do outro é aquele que confia em Deus, corre para a palavra, busca a aplicação correta no momento certo, busca a orientação de Deus através da sua palavra, a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. Então, como cristão é o nosso dever enquanto servo de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos ensina lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1. O apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. O que Paulo fala com Timóteo. Eu acredito que ele poderia estar passando por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação que levasse ele a essa ocasião, aqui, o momento em que Paulo está escrevendo a Timóteo, como ele se dirige para Timóteo, as orientações que ele dá para ele, para que ele siga, para que ele faça. Então,
Ele diz assim, olha, admoesto-te, pois, antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, antes que você tome qualquer decisão, antes que você faça alguma coisa, antes de você tomar a frente de qualquer tipo que seja de situação, Deus nos orienta. Deus, Ele nos induz, Ele nos leva, Ele te mostra o caminho, dizendo que nós devemos fazer súplica ao Senhor, nos mostrando que nós devemos fazer orações ao Senhor, intercessão, ação de graça por todos os homens. Então, o que Deus manda fazer? Vamos fazer essa reflexão? Vamos refletir. Aí você na sua casa, onde você estiver, qual é a vontade de Deus? O que Deus manda fazer? Qual a orientação de Deus? Diante das situações, diante dos problemas, diante das adversidades, diante do caos. Ele fala, antes de tudo, façam súplicas, façam orações, façam intercessões, ações de graça por todos os homens. Amém, amados? Então, de repente, alguém que está aí, que está ouvindo e está assistindo, pode até dizer assim, poxa, mas essas coisas eu já sabia. Mas a questão, amados, é que tem muitas coisas que a gente sabe. Tem muitas coisas que a gente conhece, mas tem poucas coisas que a gente pratica. Essa é a verdade. Nós sabemos muito, conhecemos muito, mas praticamos pouco ou quase nada. Mas também tem aquela pessoa que também não conhece e que necessita conhecer. Então, por isso a necessidade de se estudar a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, de procurar conhecer e entender qual é a intenção da palavra de Deus para os nossos corações. Então, Ele nos orienta, Ele nos convida a fazer súplicas diante da situação, diante do problema, ou seja, pedido insistentemente e humilde, frequente a Deus, fazer orações, pedidos dirigidos ao Senhor. E eu quero te perguntar, às vezes, quanto tempo nós passamos em oração? Quanto tempo da nossa vida nós dedicamos ao Senhor em oração? Mas nós queremos que o problema se resolva, nós queremos que as causas se resolvam, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus cuide de nossa família, nós queremos que Deus entre com providência, mas quanto tempo você dirige em oração ao Senhor? Mas a palavra de Deus também ela fala nesse versículo para que nós sejamos intercessores. Eu quero que você entenda, amado, que quando você é intercessor, isso significa que você tem que fazer, intervir, pedir, clamar por alguém. E eu te pergunto, por quantas pessoas você tem orado? Será que nós temos orado corretamente pela nossa liderança, os nossos líderes da nossa igreja, as pessoas que estão à frente dos trabalhos? Será que nós temos tomado essa postura como servo do Senhor, de praticar esses ensinamentos que é da parte de Deus? Eu preciso que você reflita isso. Eu preciso que você pense se está agindo corretamente como a palavra de Deus ensina.
interceder, intervir, pedir por alguém, clamar por alguém, pedir que Deus venha agir, pedir que Deus venha a abençoar, que Deus venha estar trabalhando nessa causa, nessa situação. E existe um outro ponto aqui principal, que é agradecer com ações de graça. Quantas vezes você tem agradecido pelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, pelas pessoas que Deus tem te enviado para te abençoar? Porque na maioria das vezes a gente tem a mania de falar ao contrário, de falar das pessoas e não agradecer a Deus por ela, ou mesmo está amaldiçoando pessoas e não abençoando, como a palavra de Deus diz. Então, amados, antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, antes de falar de alguém, antes de julgar alguém, antes de condenar alguém, a palavra de Deus, ela manda que nós façamos súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque nós cremos no poder de Deus. Porque nós esperamos e confiamos na revelação do braço do Senhor a favor daquele que o busca com sinceridade de coração, e que Deus, Ele está sempre disposto a agir. Ele está sempre disposto a intervir. Por isso que nós devemos ter essa postura de cidadãos do céu, de nos colocar na presença de Deus, não para amaldiçoar, mas para abençoar, para levar a palavra de vida, para levar a palavra de ânimo, a palavra de socorro, a palavra que em momentos de angústia vai trazer o refrigério, vai trazer a paz. Então a palavra de Deus, lá em Jeremias 33, versículo 3, ela vai dizer o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, amados, o que Deus tem preparado para aqueles que clamam. Olha o que Deus tem preparado para aqueles que buscam, para aqueles que se colocam diante dele com súplicas, com orações, aquele que se coloca a interceder, a buscar. Clama-me e responder-te-ei. Você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado a face do Senhor? Você tem se colocado diante de Deus a interceder pela sua nação? Pelos homens, aqueles que exercem poder, liderança? Tem feito isso? Porque quando nós fazemos isso, quando o crente, quando o servo de Deus se coloca em oração diante do Senhor, ele revela-se a nós. E ele começa a dialogar com você e a mostrar a direção, mostrar o caminho, te orientar da maneira que você deve fazer, como você deve prosseguir. Então, preste atenção. O povo de Deus precisa aprender a usar as ferramentas disponíveis que Deus deixou para nós. Se o povo entendesse a força
que tem a oração, clamor feito ao Senhor, não perderia tempo com outras tantas coisas. Não perderia tempos com picuinhas. Não perderia tempos com conversas paralelas. Mas, em vez disso, em vez de criticar, em vez de alfinetar, dobraria o seu joelho ao chão, se colocaria diante de Deus e começaria a interceder pela vida daquela pessoa, porque esse é o papel do cristão. E essa é a vontade de Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Então, para nós encerrarmos essa parte de hoje, e na próxima semana, a gente vai continuar com esse assunto, os deveres do cristão, o que ele tem que fazer, como que ele tem que agir. Eu quero deixar para os amados aqui a 2 Crônicas 7:14. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas 7:14. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, é muito conhecido esse versículo, mas ele é poderoso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja bem, se o meu povo é o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Deus, se humilhar, descer para o pó, para o joelho e orar, o que significa clamar, pedir incessantemente. Aonde? Diante da face do Senhor. E aí existe um outro ponto que eu quero frisar para você aqui, que é o seguinte: se converter, deixar os seus maus caminhos, deixar o seu pecado, deixar os seus delitos, as suas práticas erradas e se voltar para Deus, a palavra de Deus diz que Ele ouvirá do céu, Ele perdoa os seus pecados e ainda vai sarar a sua terra, vai sarar a sua nação, vai sarar a sua família. Ele vai abençoar a sua vida, vai abençoar aqueles que estão próximos de você, os que estão perto de você, ao redor de você, aonde você estiver, você vai ser abençoado. Então essa palavra de hoje, e eu peço que Deus te abençoe, que Ele complete essa palavra no seu coração, que Ele te dê entendimento, sabedoria, e que verdadeiramente você seja essa pessoa que busca, essa pessoa que clama, essa pessoa que cumpre com os deveres de um cristão, aquele que entende e busca aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. E eu quero orar com você neste momento, em nome do Senhor Jesus, para que Deus em tudo Ele possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus, e você possa crescer em espírito e em verdade, e propagar a palavra do Evangelho, a fim de ganhar almas para o Senhor, a fim de expandir o reino de Deus aqui na face da terra, no nome de Jesus. Oremos. Senhor, soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te louvar, te exaltar pela tua graça, pela tua bondade e pela tua misericórdia para conosco, para com cada um de nós. Senhor, eu te peço as tuas ricas bênçãos sobre cada um, Senhor, que faz parte deste ministério, sobre cada um, ó Pai, que vai ouvir essa palavra, que vai assistir este vídeo,
que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles. Que eles sejam em tudo, ó Deus, abençoados. Que eles sejam em tudo, Senhor, prósperos. Que em tudo, ó Deus, eles possam crescer espiritualmente, ó Deus, na Tua presença. Ó Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, para que eles sejam homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas transformadas pelo poder do Teu Espírito, pessoas firmadas na fé, pessoas firmadas na Tua palavra, pessoas, ó Deus, que coloca e deposita a sua fé aos pés da cruz. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa, meu Deus, abençoa aqueles que neste momento passam por problemas, passam por dificuldades. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que precisam de uma intervenção sua, aquele que precisa, ó Deus, de um socorro que somente o Senhor pode dar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, vai ao encontro desses, ó Deus, e socorre-os, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que, em nome de Jesus, te dê um restante de semana abençoado na sua presença, na presença do nosso Deus. Que Ele te abençoe agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.